O ligamento entre a sua cabeça e o pescoço havia sido rompido. E tudo que Tomio podia fazer para manter-se vivo era segurar a sua cabeça com as suas duas mãos, para que dessa forma ele pudesse manter a sua cabeça ainda no seu corpo. E eu estou falando de Tomio, Gola Rolê Vermelha, que é o principal conto da coletânea Fragmentos do Horror, que aqui no Brasil foi publicada pela editora Darkside. Inclusive, eu acredito que foi um dos primeiros mangás, experimentos aí das editoras a trazer aqui para o Brasil em uma edição considerada de luxo, porque ele é capa dura e tudo mais. E esse conto será o assunto do vídeo de hoje. Eu acho um conto bem interessante. Com certeza ele não é o melhor conto do Junji Ito, porém dessa coletânea é um dos meus contos prediletos e eu vou estar falando um pouquinho, contando um pouco desse conto para vocês hoje aqui nesse vídeo. Para quem está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Muitos dos que assistem os vídeos ainda não são inscritos e você se inscrevendo no canal, você vai poder estar acompanhando os próximos vídeos lançados aqui no canal, certo? Todas as quartas-feiras, às 11h45. E nas sextas-feiras também tem vídeo, só que em formato de Reels, às 11h45 também. Então vamos parar de enrolação, né, e vamos voltar a falar sobre o conto. Bom, esse conto ele é ilustrado e também produzido pelo Junji Ito, que é um dos meus autores assim prediletos. Eu gosto muito das suas publicações, dentre elas a minha predileta é Tomie, que finalmente eu consegui os 2 volumes de Tomie que eu tanto queria, e assim, leitura perfeita, muito boa, entretenimento garantido. Para aqueles que gostam de filmes de terror, leituras de terror, Junji Ito é a pedida certa, pois ele é um dos mestres do terror e do horror do Japão, e é muito conhecido por isso também. No conto Tomio Gola Rolê Vermelha, né, que é o conto principal do quadrinho, inclusive o personagem principal é esse aqui da capa, ele fica sempre carregando a cabeça dele, vai fluir da seguinte forma: é um casal de namorados que eles têm a brilhante ideia de visitar uma cigana para saber o futuro deles, saber o que, se eles vão ter sorte no relacionamento ou não. Eu sempre achei bem questionável esse pessoal assim que procura saber do próprio futuro. Eu sinto calafrios assim. É meio apressado, é você querer saber das coisas antes do tempo e tudo mais. Eu não sou muito a favor. Embora eu ache a prática do tarô e tudo mais legal. Mas enfim, esses personagens vão visitar essa cigana e chegando lá de cara, a cigana olha para o personagem principal, o Tomio. Eu achei, abrindo o adendo aqui, eu achei muito interessante que o nome do personagem se chama Tomio. E para quem não sabe, a principal personagem, a principal obra do Junji Ito é Tomie. É meio que ele trocou o nome Tomie, né, que está no feminino, para o masculino. Eu achei isso bem interessante. Essa cigana, de cara, ela já olha pro Tomio, bem dentro dos olhos dele, e fala, ignorando praticamente a namorada dele, que o relacionamento do casal não vai dar certo e que eles não têm futuro algum. Eu achei isso uma resposta bem chocante e foi, pois a namorada do rapaz, ela fica bem chocada com essa resposta. Porém, o Tomio não, ele fica intrigado, porque ele olha realmente bem nos olhos da cigana e como se houvesse ocorrido algum tipo de comunicação deles dois, algum flerte, ele simplesmente apenas ouve. Saindo de lá, o casal discute e a moça vai embora, né? E o Tomio permanece na tenda dessa cigana e acaba indo pro quarto dela, onde eles têm relações sexuais e tudo mais.
Após o encontro de Tommy e a cigana, ela começa a conversar com ele, começa a falar que a cabeça dele é muito simétrica, a cabeça dele é muito bonita e que ela simplesmente se apaixonou à primeira vista pela cabeça dele. E eu fiquei pensando, gente, ela se envolveu com um rapaz ou o interesse dela tá muito específico? E na verdade não estava errado. O interesse dela realmente era muito específico. Seguindo, enquanto eles conversavam na cama e tudo mais, ela falando de uma forma sedutora, o Tômio, muito mulherengo, sem prestar nenhuma atenção, assim, sem dar nenhum valor para as palavras dessa cigana, ela tira um fio de cabelo e desse fio de cabelo ela enrola no pescoço dele como se fosse fazer um laço em, sei lá, como se ela estivesse enrolando uma linguiça, por exemplo. Ela enrola dos dois lados e faz um laço. E ela faz esse laço no pescoço dele e o Tomio ainda sem prestar atenção no que estava acontecendo, apenas vivendo aquele momento ali. Muito intenso o personagem, né? Resultado, esse fio começa automaticamente sozinho a pressionar e aos poucos o Tomio vai sufocando e vai sentindo dor no pescoço, a região vai ficando inchada e o fio vai fechando mais, vai se estreitando mais. E quando ele se dá conta, o pescoço dele já estava sangrando e ela começa a falar que vai ficar com a cabeça dele, que a cabeça dele é maravilhosa, é muito bonita e ela vai ficar para ela para sempre. Vai ser o presente dela. O rapaz entra em pânico, tenta cortar o fio e consegue, né? Ele fica sem entender e tudo mais. E ela continua falando em um tom irônico com ele, dizendo que é tudo como se fosse tudo uma brincadeira. Na verdade, ela não diz, ela segue sendo irônica. E ele ainda sem entender, ele veste um casaco que ela dá para ele e ela resolve mostrar um cômodo da casa para ele. Nem parece que o rapaz quase foi sufocado. Ele simplesmente continua seguindo o fluxo da cena e sem perceber o que estava acontecendo. E ele segue ela, né, para saber que lugar tão especial da casa dela a cigana estava querendo mostrar para ele. Na verdade, eu nem vejo ela tanto como uma cigana. As roupas lembram muito as ciganas, né, aqui que a gente conhece. Mas se a gente parar para pensar em uma visão, né, do Japão, talvez seja uma bruxa mesmo, uma bruxa, uma vidente e tudo mais. Enfim, ela leva ele para esse cômodo, que é um cômodo escuro. E chegando lá, ele se depara com como se fosse um frigobar. Imagina um frigobar cheio de carne, só que de vez de ser carne, né, e principalmente de animais e tudo mais, era de pessoas. E na verdade o que estava pendurado eram várias cabeças de homens. Aí nós temos toda aquela cena sinistra, toda aquela sessão de imagens que só vocês lendo, vocês vão conseguir ter essa experiência, certo? E o rapaz sai correndo de lá e ele percebe que a cabeça dele novamente em torno do pescoço estava sendo pressionada. Ela fala que aquele casaco que ela deu para ele havia fios do cabelo dela e que o fio do cabelo dela não poderia ser rompido e que ele era mais é, voraz do que uma própria lâmina e que ela iria ter a cabeça dele a todo custo. Logo, enquanto o Tomio foge, ele percebe que a cabeça dele tá aos poucos se dilatando e tá sangrando mais. E ela diz que se ele não segurar a cabeça dele, os últimos nervos, né, que tem segurando a cabeça no pescoço iriam se romper e ele ia morrer de vez e ela ia ter a cabeça dele para sempre. O que acontece é que o rapaz consegue sair da casa dessa cigana com as mãos na cabeça, conforme está a imagem aqui do quadrinho. Esse é o casaco que ele ganha dela e ele sai assim andando pelas ruas com a mão na cabeça. Ele pede ajuda a algumas pessoas na rua, o pessoal não entende, acaba ignorando ele.
E ele acaba indo parar novamente na casa da namorada dele, a ex-namorada dele, né? Onde ele fez o papelão de largar ela. Ela de cara atende, briga com ele, diz que ele pode ir embora, ficar lá com a cigana e tudo mais, que ela não quer ver ele nunca mais na vida. Porém, o Tomio, ele tá em pânico. Então ele pede ajuda, ele pede que ela ajude ele, explica a situação e diz que as mãos já estavam ficando dormentes de ficar tanto tempo assim. E a moça, quando ela vai olhar a região do pescoço dele, vê que realmente tá machucada a região lá nele e entra em pânico. Ela simplesmente entra em pânico e não sabe como ajudar, porque realmente, como é que a gente ia ajudar alguém que a cabeça está sendo praticamente foi decepada? Ele entra em pânico e ele está muito cansado. Os braços dele estão pesados por conta da posição que ele já está há bastante tempo. E inclusive tem uma cena que eu fiquei pensando, gente, como é que ele não morreu ainda? Porque ele vai tentar sentar no chão e os braços dele tá tão pesados que ele simplesmente desliza e a cabeça dele sai por alguns segundos do pescoço e ele puxa de volta e fica lá preso pedindo ajuda para ela. Ela liga para a ambulância, só que quando a ambulância chega, quando ela escuta alguém batendo na porta, na verdade não era a ambulância, e sim era aquela cigana que veio buscar a cabeça dela, que fica lá tocando terror e ela dá um jeito de fazer com que o Tomio finalmente deixa a cabeça dele cair no chão. E é aí que nós temos o clímax todo desse conto. E a namorada dele meio que dá uma. Eu acho que ela bate com uma tesoura na cigana. E a cigana acaba morrendo. Misteriosamente, o Tomio ele consegue sobreviver. E o machucado que havia no pescoço dele também meio que se desfaz. Fica uma cicatriz, mas a cabeça dele meio que fica colada novamente no pescoço. Misteriosamente ele consegue sobreviver. Porém, haverá consequências que, para vocês descobrirem o que é que acontece com ele no final, vocês vão ter que ler. Tem muita gente que já deve estar aí assistindo o vídeo e falando, poxa, mas ele contou praticamente o conto tudo. Sim, eu contei. Porque, gente, é um conto, é muito curtinho, então não tem como contar. Não tem como não contar tudo para fazer um vídeo. Porém, eu garanto a vocês que a experiência de estar lendo esse conto vai ser única, porque a arte do Junji Ito é muito bonita, é uma arte muito expressiva, então é um conto que com certeza vocês ao ler vão ter uma experiência única e diferente da minha experiência. A arte do autor é muito boa, então não vai ser uma coisa que vocês vão estar lendo à toa por já saberem mais ou menos o que acontece nesse conto, até porque o próprio spoiler desse conto já está na capa da coletânea. Então não tem como fugir do spoiler. Mas, porém, entretanto, vejam o final e tirem as próprias conclusões aí de vocês de o que aconteceu e se o conto realmente é um dos melhores dessa coletânea ou não. Para quem já leu, me fala aí embaixo o que você achou desse conto. Se é um predileto dessa coletânea Fragmentos do Horror ou não, se você tem algum outro conto do Junji Ito dessa coletânea predileto. Se tiver algum outro conto ou quadrinho do Junji Ito que você possa me indicar ou você queira me indicar, fica à vontade também para falar aí embaixo nos comentários. O vídeo é basicamente isso, gente. Não deixa de curtir, compartilhar aí com os amigos para a gente poder estar crescendo e atingindo mais pessoas. Também segue o canal para você poder acompanhar os próximos vídeos, todas as quartas-feiras às 11h45 e nas sextas-feiras teremos shorts, que são aqueles vídeos mais curtos, também às 11h45. Então eu vejo vocês lá, hein? E é isso, até o próximo vídeo.